Mas pode levar. Pode levar como aqui, olha, todo o conhecimento. Então, claro, aí a coisa... Vamos voltar aqui, gente, ainda tem mais um pouco, o tempo está passando. E outra coisa, eu acredito que o segundo elemento que eu coloco, eu vou discutir lá fora, é o... Lá fora? Eu lhe pego lá fora. Eu gostei da personalidade. Por exemplo, o Prabhupada é uma pessoa fiel. Todo mundo que lê Prabhupada nunca sabe. O Senhor, Pai, né? Não vai gostar de fazer tudo. Gostaria de fazer um estudo. Só que ele não passa essa visão desse pai padrão, desse pai autoridade. O conhecimento que ele está passando, ele tem que ter compromissos com o que você está colocando, que não tem nada a ver com isso. A forma de passar, ele desenvolveu no Ocidente, é como com a lojinha de presente. Saber usar os livros, falando, pô, presente se lembra lá. Mas ele não pode mexer no conteúdo. E o que está acontecendo é que toda a filosofia produzida no Ocidente tem do dono. Cabe a nós apresentar da maneira apropriada e compreensível, né? Sem cair no risco de medo do exatamente. Então, olha só o que é inferência. Ação ou efeito de inferir, ou seja, deduzir, induzir, concluir. Em lógica, é a operação intelectual por meio da qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de sua ligação com outras já reconhecidas como verdadeiras. Então, a numana está mais para a inferência, como está traduzido no Tattva Sandarbha, do que apenas indução ou apenas dedução. Exemplos de inferência estão aí: dedução, indução e raciocínio. Já um exemplo de dedução. Outro nome para dedução é silogismo, né? Que é usado em lógica, que é usado... Oi, Wilber, você ia perguntar. Como se deve raciocinar o leitor para o país? Justamente o que o senhor falou, o silogismo nada mais é do que uma dialética, não? É a demonstração, né? Ideias metidas e princípios. O silogismo não seria exatamente isso. Seriam duas premissas ou mais que tendem, tendo um termo médio entre as duas, levando a uma conclusão, né? A antítese, etc. já seria... É uma forma de raciocínio, como está aí, né? É uma forma de raciocínio, mas que parte de premissas, uma maior e uma menor e tal, mas com vistas a uma conclusão substancial do assunto tratado naquelas premissas. Usa-se. Então, vejam bem, aí a dedução, o fato de o particular derivar do universal, ou também um raciocínio que vai do universal ao particular. Então, as duas coisas... Um exemplo de dedução: todos os homens são animais, todos os animais são mortais, logo todos os homens são mortais. Essa é máxima clássica. Né? Então, a estrutura esquemática da dedução é que o termo médio, termo de conexão entre as premissas, constitui a substância de conexão necessária entre os dois extremos, entre as duas premissas e tal. Uma certa o quê? Não, eu estou mencionando que, por exemplo, o dicionário Wise dá como sinônimos, mas que Aristóteles faz uma diferença. Esse foi o pensamento que eu disse ontem, que eu estou agora apresentando aqui em forma de revisão. Há uma diferença entre dedução e indução. A indução, por exemplo, vai exclusivamente numa linha, a linha do particular para o universal. A dedução é que pode ir dos dois lados, fazer dos dois lados.
mas a indução sempre sairá. Nós vamos ver um exemplo aqui de indução. Pode ser tanto do universal para o particular, como do particular para o universal. Preste atenção a esse assunto, a estrutura esquemática da dedução, porque nós vamos ver a estrutura esquemática da indução e você vai poder ver a diferença. Tá bem? Na estrutura esquemática, o termo médio aí, o termo de conexão entre as duas premissas, constitui a substância e dá conexão necessária entre os dois extremos. Agora veja o exemplo acima. Qual foi o exemplo acima? Vocês lembram? Todos os homens são animais. Né? Então, agora tomemos o exemplo acima. O termo médio é a palavra animal e constitui a substância ou a razão de ser da conexão entre as duas premissas. Na primeira, todos os homens são animais. Na segunda, animal de novo presente, todos os animais são mortais. Então, o que é chamado termo médio é o termo que faz as duas premissas estarem conectadas. E elas estão conectadas aí por esse termo substancial. Depois, logo a conclusão. Todos os homens são mortais. Aí, a palavra animal não vem mais, porque ela serviu como meio para chegar a um raciocínio, a um construto mesmo, um raciocínio novo, construído. E qual é o raciocínio novo construído que até então ninguém sabia? Que todos os animais, todos os homens são mortais. Então há uma dedução, uma conclusão e está todo mundo feliz, porque houve uma coisa muito nova, relevante para a sociedade, que todos os homens são mortais. Agora vamos ver a indução. Se vocês não confundirem mais ainda, vão conseguir. Veja só, indução é o procedimento que leva do particular ao universal. Eu coloquei aí o conceito tal como Aristóteles apresentou, porque em Aristóteles todos os filósofos encontram base para a definição do que é indução. Todos concordam, não há discrepância. Antes de Aristóteles havia, mas até então, depois que ele diferenciou e que ele apresentou isso, então parou de haver. Todos concordam. Então aí, o homem, um exemplo, o homem, o cavalo e o jumento têm vida longa. Então o particular, está se estudando um grupo em particular, o homem, o cavalo e o jumento. 3 tipos de mamíferos, 2 quadrúpedes e um bípede, alguns são quadrúpedes também. Então, o homem, o cavalo e o jumento, outra vez, né, são animais sem asas. Logo, os animais sem asas têm vida longa. Então, é uma coisa assim, que parte de um particular tentando universalizar algo, mas isso não é substancial, a conclusão não tem algo substancial importante, não é algo substancial mesmo. Então, aí, avaliando. Bom, vamos ver esses conceitos sobre indução que eu trouxe, que eu coloquei aí. Foi um resumo de tudo que eu estudei, está aí. Na indução é através de dados particulares e por meio de uma sequência de operações cognitivas que se chega a leis ou conceitos mais gerais, indo dos efeitos à causa, das consequências ao princípio, da experiência à teoria. Ou seja, não tem valor necessário. A palavra necessária aí com valor, com um conceito filosófico. Ou demonstrativo, como a ciência é necessariamente demonstrativa, a indução não constitui ciência, mas pode ser usada para fins de exercício de dialética ou com objetivos persuasivos na retórica. Né? Então, esses são os conceitos. Vamos ver a estrutura esquemática, que é o mais polêmico aqui, né? O que está trazendo mais dúvida. Então, a estrutura esquemática da indução é que o termo médio aparece na conclusão. Ele, para dar valor, ele tem que aparecer de novo, porque se ele não aparece de novo, aí é que não se chega a nenhuma conclusão. Então, ele aparece na conclusão. Logo, no caso aqui, tomemos o exemplo. Isso significa que ele não é um porquê substancial, ou mais um simples fato a mais. Não é como o outro, né? Que todos os homens são mortais. Há um porquê substancial aí, que já foi analisado antes, o termo médio com um porquê substancial